Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Canal Educação. Sou Georgia Soares, professora de Educação Física. Estou substituindo hoje a professora Lauriana, que tá dodói, tá certo? E hoje vamos falar de um conteúdo muito massa, muito legal. Yoga, adoro falar sobre yoga. É um conteúdo que eu tenho bastante paixão. E a gente vai falar um pouquinho dessa modalidade de ginástica, um tipo de ginástica, ele está dentro das ginásticas alternativas. Mas a gente vai poder falar muito dessa ginástica, tirar algumas dúvidas aqui também, tá certo? E olha só, galera, a gente vai discutir aqui os efeitos da prática da yoga, tá? No que diz respeito às sensações afetivas e às sinestésicas, né? Sobre os movimentos. Então a gente vai fazer essa discussão aqui durante toda a nossa aula, ok? Então, vamos começar, né? Vamos falar de ginástica alternativa. Mas antes de eu falar de ginástica alternativa, eu queria colocar aqui uma coisa bem legal para vocês, né? Eu vi que a galera tá chamando o Bill, agora eu quero saber se vocês querem assistir a mãe do Bill, né? Porque o Bill já saiu. Eita, se Rafael gosta, gente. Rafael gosta demais. Bora lá, galera. Então, olha para cá. A palavra ginástica, ela deriva dessa palavra aqui, ó, gymnastique, que significa ato ou efeito de fortificar o corpo. Ato ou efeito de fortificar o corpo. Galera de Betânia do Piauí, Pajeú, sejam bem-vindos. Que felicidade. Muito boa noite para vocês, tá certo? Então, galera, a palavra ginástica, ela significa ato, efeito de fortificar o corpo. Essa palavra, gente, ela nasceu lá na antiguidade. Não sei se vocês sabem disso, tá? Mas a palavra ginástica, ela nasceu na antiguidade e ela representava todas as práticas corporais. Então, práticas corporais. Aí vocês vão me perguntar assim: práticas corporais, professora? Sim, eram todas as práticas corporais, tudo de prática corporal, todo exercício, toda dança, toda corrida, toda luta era chamado de ginástica. Por que era chamado de ginástica? Porque fazia parte do contexto das práticas corporais. Aí, minha gente, essa palavra ginástica, ela foi usada durante muito tempo. E hoje a gente vai falar de yoga, certo? Só que a yoga ou yoga, que pode ser, você pode chamar as duas palavras, tá tudo correto, tá? Tanto yoga quanto yoga, você pode utilizar as duas formas, as duas pronúncias. Os praticantes de yoga, os mestres, eles não consideram a yoga ou a yoga como uma prática de ginástica. Como assim, professora? Eles não consideram como ginástica, até porque a palavra ginástica para eles é muito século XIX. Eles não têm uma visão do que é a palavra ginástica lá da antiguidade. Então, se tudo que eu fazia na antiguidade como prática corporal era chamado de ginástica, então eu classifico a yoga como sendo ginástica. E não está errado. Se você for para a definição da palavra, se a gente for destrinchar essa palavra, a gente vai encontrar exatamente as nuances de que são impregnados a palavra ginástica para yoga, né? Mas aí a gente tem aí alguns mestres de yoga, alguns profissionais da yoga que eles não aceitam a utilização da palavra yoga. Na realidade, eles não aceitam a yoga como sendo ginástica, porque a ginástica para eles está mais uma questão esportiva e uma questão de academia, né? E a yoga não é isso. A yoga é muito maior do que isso. A yoga não se resume
a só uma prática, né? A só um exercício, não é. A yoga não é só isso, não. A yoga tem várias fundamentações. Então, galera, hoje nós vamos falar de uma ginástica alternativa, mas existem várias, né? Nós temos aí várias modalidades orientais, né? De baixo impacto, como o Tai Chi Chuan, o Pilates, o Liang Gong, Yoga, Shiatsu. São práticas, tá? São práticas corporais que têm baixo impacto. Tem o Tai Chi Chuan também, tá? Tem outras também, tem várias. Orientais tem várias. Então, essa modalidade, ela é muito utilizada, a yoga ela é muito utilizada para tratar diversas patologias. Então, a gente tem aí desde problemas posturais até depressão, estresse, ansiedade. A gente pode trabalhar aí várias coisas aí nessas modalidades. Então, galera, bora entender aqui o que é essa yoga. O que é essa yoga, né? A princípio, eu não sei se vocês sabem, mas a yoga é uma modalidade, é um tipo de ginástica extremamente antigo. Ela tá lá desde a antiguidade. Então, é uma prática muito tradicional e muito milenar da Índia, tá? E essa yoga, gente, as pessoas, por isso que as pessoas, os praticantes e como é que eu posso dizer, os mestres de yoga, eles não consideram a yoga como ginástica, porque a yoga não é só a questão do movimento. A yoga não tem só movimento. Ela não é só movimento. Ela tem yoga, né? Que vai trazer aqui filosofia de vida. Então, nós temos aqui dentro dessa yoga filosofia de vida. Vocês vão me perguntar assim, filosofia de vida, professor? O que é isso, filosofia de vida? Alguém sabe me dizer o que é filosofia de vida? A galera que está aí de Pajeú e a galera de Betânia, será que vocês sabem responder o que é essa filosofia de vida? Vocês sabem responder para mim? Então, vou deixar aí 2 minutinhos para vocês me responderem o que é filosofia de vida. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Então, o que é filosofia de vida, né? Filosofia de vida, gente, são preceitos, são conduções, são condutas, são
normas que eu vou repassar, né? Então, por exemplo, cada casa tem uma cultura, por exemplo, de alimentação. Cada casa tem uma cultura de alimentação, cada casa tem uma cultura de como você come, de como você se alimenta. E você vai perpetuando isso na tua casa, isso vai se tornar a tua filosofia de vida. Então, tem pessoas que acreditam, por exemplo, que na minha casa, eu faço essa cultura do exercício físico, tá? Então, eu vivo isso, essa filosofia de exercício, de me exercitar, de comer saudável, de tirar alimentos industrializados. E isso a gente vai mantendo isso na minha casa. Isso é uma filosofia que eu tenho, tá? Então, eu acordo, eu preciso me alimentar, e depois dessa alimentação, eu preciso ir para minha rotina de trabalho, deixar meus filhos na escola. Então, eu tenho um ritmo de vida, eu tenho, vamos dizer, sentidos da minha vida. Então, a minha filosofia de vida é trabalhar, ter honestidade e dar honestidade aos meus filhos. Isso é a minha filosofia de vida. Então, a filosofia são valores, são preceitos, né? Vamos dizer, sentido, significado, aquilo que você vai trazendo para a sua vida. A yoga, quem pratica yoga, vai trazer esses valores, essas filosofias, certo? Então, não é só corpo. Na yoga não se trabalha corpo, ela vai trabalhar a mente, tá? E ela vai trabalhar essa associação desse corpo com a mente, que está ligado ali com a questão da espiritualidade também. Porque eu não posso deixar de falar que quem realmente é praticante de yoga traz ali a religiosidade também, certo? Então, ali, gente, ó, vai ter exercícios na yoga que vão controlar, né, o teu estresse, controlar a tua ansiedade, vai controlar ali as tuas dores físicas, como também as tuas dores mentais, espirituais. E as sessões de yoga, elas vão trazer tão relaxamento que vai provocar aí aquela sensação de equilíbrio, de bem-estar, de disposição. Então, tanto as mulheres, quanto os homens, quanto as crianças, quanto os idosos, elas devem praticar yoga, né? Porque tem ali todos os benefícios cumulativos que a gente vai desenvolvendo ao longo das sessões e das aulas, tá? Então, quando a gente fala de yoga, né, as pessoas elas já pensam logo naquele mantra, já pensa logo que a yoga serve para quê? Pensa que a yoga só serve para o contorcionismo, né, para trabalhar a flexibilidade. Mas a gente sabe que vai para além, né? Eu acabei de falar que a gente vai para padrões de vida, padrões de comportamento, vai trabalhar ali valores, certo? Então, pensando nesses valores, é que dentro do objetivo da yoga é trabalhar o imediativismo, ações impulsivas ou ações não pensadas, tá? Então, dentro dessa característica, o yoga vai trazendo a filosofia de vida. Então, quando se fala de yoga nesse sentido, né, é exatamente nesse sentido que nasce uma das grandes dúvidas que as pessoas têm sobre a relação da yoga com o corpo e com a mente. Gente, desde a antiguidade, tá? Desde a antiguidade, lá na antiguidade, que já se entendia que o corpo ele não separa, viu, né? Não é diferente da mente, não é diferente, isso aqui é uma coisa só. Então, quando eu trabalho as minhas questões, quando eu trabalho as minhas questões espirituais, as minhas questões mentais, eu vou estar trabalhando também meu corpo. Eu gosto sempre de falar, né? Quando você tá bem, né? Por exemplo, tá com um relacionamento saudável, você tem um parceiro legal, tudo vai fluir de uma forma bem suave na tua vida. Agora, quer ver como as coisas desandam quando você tem um parceiro
que te atormenta, né? No caso, algumas mulheres têm parceiros que são violentos. A gente gera um misto de sensações físicas que não são ilusórias, né? São sensações físicas reais que vão te deixar descompensada, né? Quando você não tá bem mentalmente com a pessoa, né? Você brigou com o seu pai, sua mãe, namorado, marido, mulher. Você vai sentir sensações físicas. Então, a yoga, quando a gente vai fazer esse trabalho de yoga, a gente vai fazer um trabalho que vai atingir o teu emocional. A yoga trabalha a questão emocional muito forte. O trabalho da yoga é muito forte com as questões emocionais. Por isso que quem está passando por um processo de depressão, que é muito agitado, por exemplo, deve fazer um trabalho de reabilitação com yoga. Por quê? A yoga ela é calmante, né? Ela tem um trabalho de calmaria, mas ela tem os aspectos emocionais, sobre valores que a gente acabou de mencionar, tá? A yoga ela é a habilidade na ação. Então, para a gente trabalhar ali vários sentimentos, como por exemplo a competição, a gente vai para a questão do altruísmo, né? Que é trazer essa informação para dentro da gente, mas a gente precisa compartilhar ela. Então, compartilhar com o próximo, colaborar com o próximo, trazer ações positivas é uma das metas e dos objetivos da yoga. Então, como a gente falou, né? As pessoas acham que yoga é só trabalhar exercício, né? E não é. A gente tem ali romper a união com a dor. Então, o que é se libertar? O que é esse romper aqui? É libertar da dor na sua essência, através de quê? Inseguranças, libertar, né? Das inseguranças, da baixa autoestima, desilusões amorosas, tá? Então, quando as pessoas começam a entender todo esse processo, começa a fazer essa libertação, você vai atingindo aí os objetivos da yoga, né? Então, tornar o corpo e a mente resistente à dor e ao sofrimento significa o amadurecimento pessoal, tá? E isso ele vai ser conquistado com muita perseverança. Então, é como eu falei para vocês, né? Já que essa yoga, ela é filosofia de vida, então, geralmente, quem faz a prática da yoga faz pelo menos 2 vezes por semana, faz aí, vamos dizer, faz a modalidade com mais afinco, né? E trabalhando esses valores que a gente acabou de falar. Então, para se tornar a yoga um hábito, não só a yoga, mas diversas atividades físicas que a gente faz, é necessário que a gente tenha aí uma prática de no mínimo 3 meses. Eu até gosto de dizer que quem faz uma semana faz um mês, né? Quem faz um mês faz 3, e quem fizer 3 meses é muito provável permanecer na atividade, né? Então, essa ligação com a atividade física, essa fluência, esse controle corporal, esse controle mental, tudo isso é parte do exercício da yoga. Então, na yoga, gente, eu não vou trabalhar somente as questões físicas, mas tem ali a construção de valores, a construção de percepções, vão ser trabalhadas várias coisas na yoga, tá? Então, por que a gente tem que diminuir o estresse, né? Diminuir o estresse e a ansiedade. Vocês sabem que a gente gera um hormônio dentro da gente em toda situação que a gente está de estresse e ansiedade. E esse hormônio, ele é muito ruim para o nosso organismo. Vocês sabem qual é esse hormônio? Eu vou deixar em um minutinho para vocês me responderem, tá bom?
Bora lá, pessoal. Então, galera, quando a gente tem ali qualquer situação de estresse, né, a gente tem um hormônio que ele desencadeia várias sensações ruins, várias, vamos dizer, várias situações dentro do nosso corpo, que é o cortisol. Cortisol é um hormônio, tá? Que é um hormônio do estresse. Esse hormônio, gente, ele vai desencadear várias ações orgânicas maléficas. Maléficas. Inclusive, quando a gente está com cortisol muito alto, a gente não dorme direito, a gente não relaxa, certo? Então, o que eu preciso fazer para diminuir o meu nível de cortisol? Provocar no teu corpo estímulos saudáveis. Então, eu provoco no meu corpo estímulos que me deixam mais relaxado, que me deixem mais tranquilo. E eu confesso uma coisa para vocês. Teve uma época que eu fiz eu era professora de alongamento e relaxamento. E aí eu era professora de uma modalidade que chama Body Balance. O Body Balance era um treino de flexibilidade, mas dentro desse treino de flexibilidade existiam várias poses da yoga, vários comandos da yoga, vários movimentos da yoga. Mas sempre nessa aula, eu fiz um treinamento, ele era um treinamento internacional dessa modalidade, era uma modalidade internacional. Foi criado na Nova Zelândia e a gente tinha aqui no Brasil uma parceria com a empresa brasileira que administrava essas aulas, né? E eu dei aula desse programa, um programa que chama Body Balance. E, gente, geralmente no final a gente tinha um processo de meditação, de relaxamento profundo. Galera, a sensação de você provocar o relaxamento profundo no teu corpo não tem igual. Não tem, gente. Não tem. Eu confesso para vocês, de tudo que eu já experimentei, de aula, de estresse, de sensação, de ansiedade, de calmaria, de relaxamento, de massagem, de tudo que a gente pode, algumas situações de estresse e de conforto, de meditação, de alongamento, de relaxamento, nada se compara quando você provoca esse relaxamento corpóreo, né? E esse relaxamento, ligado com o relaxamento de você desligar a caixa, desligar o HD, desligar essa tomada aqui, ele não tem valor, não tem, tá? Então, a yoga, ela é muito boa, porque tem vários tipos de yoga, que a gente está falando a yoga, todo mundo acha que a yoga é uma só, não é. Tem uma yoga que ela é mais voltada para exercício, tem uma yoga que ela é mais relaxante, tem uma yoga que ela é mais meditação, tem uma yoga que é canto, tem uma yoga que são vários contextos, gente, vários tipos de yoga. É que nem quando eu falo assim, eu faço exercício. Qual exercício? Né? Tem vários tipos de exercício. Então, assim, a yoga, elas são vários tipos. Então, gente, a yoga, quando você aprende a se conectar fisicamente com o relaxamento, não tem absolutamente nada igual, tá? Porque a gente vai provocar um relaxamento ali no nosso corpo, provocando o relaxamento da mente, né? Então, essa imagem aqui da Gisele Bündchen é top, né? Então, ela é praticante ali da yoga, não só ela, mas inúmeras atrizes, modelos, capa de revista, de jornal, de tudo, né? Aí a nossa Gisele Bündchen aí, que é uma referência internacional, ela é praticante da yoga. Muitas pessoas aderem à yoga, né? Por quê? Primeiro, pela questão dos exercícios, das posturas, pela questão das técnicas utilizadas, como eu falei, pode usar ali técnica de canto, técnica de Hatha Yoga, que é do movimento. Enfim, tem várias conexões ali com a yoga, tá?
Mas a gente não pode esquecer o que que essa yoga vai resultar no meu corpo. Então, o que que ela vai promover? Ela vai promover condicionamento físico, tá? Porque por mais que você diga assim, ah, professora, mas ali não é só um alongamento. Não, não é. A gente tem trabalho de resistência, fortalecimento muscular. A gente tem uma série de aparatos ali físicos que eu vou estar desempenhando, performance que eu preciso ter nas minhas tarefas da vida diária, como nas questões do meu trabalho. Então, a yoga ela é fundamental, né? Ela é muito legal, muito importante para quem quer fortalecer músculos, trazer resistência, certo? E uma modalidade que vai trazer também o relaxamento. Aí vocês vão me perguntar assim: a yoga ela facilita o emagrecimento, professora? O que que vocês acham? Vocês acham que essa yoga ela facilita o emagrecimento, sim ou não? Olá, pessoal. Então, a yoga, ela facilita sim o processo de emagrecimento. Ela não é, vamos dizer assim, ela não é aquela atividade que vai promover um alto poder de queima calórica. Não é isso. Não é isso, de verdade. Quando a gente fala que ela facilita o emagrecimento, ela vai estar trabalhando algumas variáveis que podem estar te provocando o engordamento, né? A você ficar gordo. Quais são algumas doenças ou algumas patologias que vão me levar a engordar? Por exemplo, ansiedade. Então, geralmente as pessoas que têm muita ansiedade, que é descompensado, né? Acaba refletindo ali na alimentação a sua falta de controle. Então, quando a gente está realmente muito descompensado, ou a gente come demais ou a gente come de menos. Algumas pessoas comem menos, algumas pessoas não comem de jeito nenhum, por isso emagrece muito. Você já deve ter visto alguma pessoa que diz assim, ah, nossa, mas tu tá magro. E a pessoa falando assim, oh, gente, é porque eu tô enfrentando tal problema, né? O sofrimento, a tristeza, ela faz com que a pessoa emagreça muito. Por quê? Porque a pessoa não quer comer, né? Ao passo que nós temos pessoas que, ao invés de emagrecer, fazem engordar, né? Tem várias pessoas que engordam muito porque tem realmente um descontrole emocional e esse descontrole ele vai provocar ali ansiedade, vai provocar vontade de comer e a pessoa perde a sensibilidade do quanto está comendo. Come por compulsão, tá? Então, a como que eu posso utilizar a yoga para me beneficiar? A partir do momento que eu vou controlar a minha ansiedade, a partir do momento que eu vou controlar as minhas ações, eu vou trazer para o meu corpo uma certa, vamos dizer, uma certa tranquilidade.
eu vou trazer para o meu corpo uma certa calmaria, eu vou racionalizar as minhas ações, certo? E a partir dessa racionalização, eu vou conseguir administrar e gerenciar as minhas emoções. E você conseguindo gerenciar suas emoções, tu vai conseguir adaptar o teu corpo àquelas novas dinâmicas. E a partir daí, nós vamos tendo mais equilíbrio nas ações, certo? Então, gente, a gente tem aqui alguns estilos da yoga, que são os mais praticados. Iyengar ou a Tantra Yoga, tá? Os mais dinâmicos são a Ashtanga Yoga, Power Yoga e a Hatha Yoga, tá? São os ritmos mais, as modalidades mais, como é que eu posso dizer, mais intensas. A yoga, ela alivia dores corporais. O que é que vocês acham? Vocês acham que a yoga, ela vai promover o alívio de dor corporal? Eu falei sobre o cortisol, né? O cortisol é um hormônio responsável ali, ele é aumentado em nossa situação de estresse, né? Então, quando a gente tá com um estresse muito alto, que a gente está passando por determinadas circunstâncias, quando a gente não dorme, tá? A gente fica realmente estressado. Aí você acha que estresse é só gritar, é só... Não, gente. Tem pessoas que nem manifestam dessa forma. Tem pessoas que estão estressadas, mas o nível de cortisol dela tá tão alto que determinadas ações elas não fazem, né? Mas pensa aí, galera, ó. Eu estou com cortisol muito alto. Meu nível de estresse está altíssimo. A gente vai refletir no nosso corpo determinadas sensações, né? Como, por exemplo, as dores corporais. A fibromialgia, que é uma doença de dor na fibra muscular, ela acontece, gente, muito por conta do estresse do dia a dia, né? Então, as pessoas desenvolvem a fibromialgia por ter um estilo de vida muito estressante, tá? E a yoga ela é um excelente remédio para tratar dessas disfunções. Por quê? Porque você vai ter maior consciência corporal. Então, uma vez que eu tenho muitas dores, que eu estou afetada, abalada fisicamente, eu posso utilizar a yoga como, vamos dizer, como uma modalidade que vai me trazer relaxamento, vai me trazer consciência desse corpo. E a partir dessa consciência eu vou trazer o relaxamento para aquelas áreas que eu tenho muitas dores, tá? Então você vai perceber a sua postura, você vai perceber como anda, como senta, quais são as tuas tensões musculares, tá? O que eu posso fazer para corrigir? O que eu posso fazer para estruturar? Para reverter essas alterações, essas contraturas. Contratura, gente, são aqueles bolos da musculatura que fica lá preso, né? Aqueles pontos dolorosos. A gente pode trabalhar ali pontos dolorosos. Então, a gente tem várias estruturas que podem ser relaxadas, né? Várias estruturas que a gente pode trabalhar no nosso corpo. Aqui a gente tem uma imagem, tá? Só explicando que esse exercício aqui a gente chama de saudação ao sol, tá? Essa saudação ao sol é uma prática da yoga, da Hatha Yoga. E todo praticante de yoga sabe que é uma saudação ao sol. Né? Então, para falar de yoga, a gente não pode deixar de falar que a combinação da yoga tá com uma combinação mística, né? E além de mística, vai trazendo aí os elementos da natureza. Então, a gente tem aqui, ó, na posição 1, tá? Eu fiz demais essas posições aqui, que é o que a gente chama de saudação ao sol.
Posição 1, posição 2, a gente tem uma hiperextensão da coluna. Posição 3, a gente tem uma flexão, a flexão de tronco, a flexão da coluna. Posição 4, a gente tem o lançamento de uma perna à frente. Posição 5, a gente joga a outra perna para trás. Aliás, nós temos jogar uma perna para trás, né? Na 4. Depois da 5, joga as duas pernas. Aí a gente vai para 6, que é o rebaixamento, né? A gente desce para fazer uma hiperextensão de coluna de novo. E depois a gente joga esse tórax para baixo. Esse tórax fica bem para baixo. É uma das, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma das poses que eu mais gostava de fazer em yoga era essa, tá? Da número 8. Porque de verdade, gente, se você se conectar com relaxamento nessa hora, a sensação é maravilhosa. Aí lá da 8, a gente vai para 9. Cadê a 9? Não tá aqui a 9. A gente volta para 6, volta para 7, tá? E aí a gente volta pro 4, depois volta pro 3. 4, volta pro 6, volta pro 5, volta pro 7, volta pro 6, volta pro 5, volta pro 4, volta pro 3, depois volta para o 2 e 1, tá? Então a gente tem realmente ali uma contagem regressiva, certo? Existe realmente uma contagem regressiva que vai te proporcionar o relaxamento. Mas aqui é a postura que a gente chama de saudação ao sol. Aí você vai me perguntar assim, esses exercícios, professor, eles têm poder, já que tem poder tem um poder de me acalmar, eles têm poder de controlar a pressão e os batimentos cardíacos. O que vocês acham? Eu vou deixar aí só um minutinho para vocês me responderem. Bora lá, gente. Então, essa yoga, apesar do controle respiratório ele ser de forma involuntária e o coração também ter uma musculatura involuntária, a gente vai melhorar, de certa forma, o controle, né, dessa ansiedade, desse estresse. E, obviamente, se eu tenho um controle da minha ansiedade, eu não vou ter um aceleramento do meu coração. Geralmente, quando a gente está com ansiedade, a gente tem um aceleramento de coração, não é verdade? A gente está com um ataque cardíaco ali. Mas eu posso, com o controle mental e o controle pessoal, eu não vou bloquear a minha frequência cardíaca, mas eu vou entrar em relaxamento. Então, óbvio, se eu estou relaxada, se eu estou zen, eu não vou me alterar. Então, o que eu preciso, né, para que haja um aumento da minha frequência cardíaca? Eu preciso ter algum tipo de estresse. As pessoas acham que o estresse é só uma raiva, né? Não. Qualquer situação que te tire do estado normal de homeostase, né? Você entra homeostase, você sai do equilíbrio ali, você vai para qualquer situação de estresse, aí você quebra a homeostase, certo?
Pronto, quando você tem essa quebra ali, você vai gerar o quê? Séria- Várias ações, tá? E essas ações, elas são reflexos do teu comportamento. Então, essa ação, ela vai refletir no teu comportamento e, com certeza, ela vai refletir aqui na tua função cardíaca, né? Então, a gente tem um relaxamento, aí eu promovi aqui um relaxamento, a partir desse relaxamento, meu corpo, ele vai se acalmar, né? E esse acalmar, eu vou baixar um pouco a minha temperatura, baixar um pouco a minha frequência cardíaca, certo? Então, a gente tem muito também um controle na yoga da frequência pulmonar ou da frequência ventilatória. Então, essa frequência ventilatória, ela promove, de certa forma, o controle do meu corpo. Coloca no slide aqui para mim, Mariana. Então, essa frequência ventilatória, ela vai promover uma série de ações corporais, tá? Uma série de ações corporais que vai ser levada em consideração para o meu relaxamento. Estou? Vamos lá, gente. Então, esse controle corporal, né, esse controle da ventilação respiratória, ela vai ser oriundo ali de um profundo relaxamento que a gente vai entrar. E essa ventilação respiratória, essa expansão do teu pulmão, da tua caixa torácica, ela vai favorecer o teu corpo a entrar num estado de relaxamento mais profundo, tá? Então, quanto mais tu respira profundo, mais tu entra no relaxamento, ok? Galera, finalizamos a aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço aí a galera que participou da aula, os alunos que estavam aí conosco. Galera de Betânia, a Master tá chegando aqui. A nossa maravilhosa deusa maravilhosa, best friend forever. Gente, ela tava de aniversário ontem, tá? Vou cantar os parabéns para ela. Desejando aqui vocês, desejam parabéns dela, tá bom? Beijo, galera. Tchau, tchau. Até mais.